Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Tô aqui para convidar vocês para a gente desvendar aí o céu dessa semana, que vai do dia 23 ao dia 29, descobrir todos os mistérios aí, para a gente poder ter as informações astrológicas para se guiar melhor durante a semana, né? A gente vem aí de uma lua minguante de super fechamento de ciclo que aconteceu no signo de Peixes e que ela ecoa até o dia 24, né? Dia 25 a gente já tem a lua nova no signo de Câncer, inaugurando já um novo período aí, né, de outros assuntos que nós vamos tocar, mas a gente vem desse fechamento de ciclo, né? A gente teve uma lua cheia no signo de Sagitário, sendo regido já por Júpiter no signo de Câncer. Depois nós tivemos essa lua minguante aí no signo de Peixes, também sendo regido por Júpiter no signo de Câncer, quer dizer, já vem falando muito para a gente poder olhar para o passado, revisar o que a gente fez, né, perceber o que a gente pode pegar no nosso presente, para seguir na direção de um futuro renovado, né? Tivemos alguns desafios aí semana passada, porque nós tivemos a lua minguante no signo de Peixe, sendo regido por Júpiter e Netuno, né? Sendo que os dois regentes dessa lua minguante estavam em quadratura. Então, é como se fosse assim, olha para trás, vê o que você às vezes superdimensionou, de acordo com uma hipersensibilidade, talvez, né? Ressignifica esse passado, traz de lá somente as lições positivas, né? E o aprendizado desse passado, traz isso para o seu presente e renova o seu futuro. Porque quando a gente ingressar nessa lua nova no signo de Câncer, nada mais é do que uma renovação emocional. A gente precisa compreender que nós não somos mais crianças e que a nossa criança interior não pode ficar vindo à tona toda hora, presas a dores do passado e acionando gatilhos no nosso presente que vão prejudicar o nosso futuro, ou bloquear a nossa prosperidade, ou os nossos relacionamentos, trazendo a presença desse passado tão forte no presente de forma negativa que nos impede de nos desenvolvermos, né? Então, com a entrada de Saturno e Netuno no signo de Áries, eles vêm pedindo muito, o Saturno principalmente, responsabilidade sobre os nossos atos, né? E o Netuno pedindo que a gente dissolva esse eu do passado para a gente poder fechar esse ciclo grande aí, né? E iniciar coisas novas, com novas emoções, curados, né? E essa semana a gente tem muitas oportunidades para que isso aconteça. A gente inicia a semana um pouco perdidos, meio sem vontade, meio desanimados, né? Porque a gente tem aí um aspecto bem dificinho, porque ele desvitaliza a gente, que é o Netuno em Áries fazendo uma quadratura para o Sol no signo de Câncer, né? Como eu falei, todos os planetas que ingressarem no signo de Câncer vão fazer quadratura para esses dois planetas que são difíceis, que é Netuno e Saturno, né? Mas é importante porque é muito interessante porque, assim, primeiro vem o Saturno fazendo a quadratura com o Sol, que aconteceu semana passada, né? Pedindo pra gente cortar os laços de dependência emocional, né? Pra gente poder amadurecer, pra gente ser maduro pra seguir pelo nosso caminho de forma autônoma, independente das outras pessoas, né? Pra que a gente não fique voltando sempre a algo que possa nos proteger. E porque isso nos mantém muito numa zona de conforto. É pra gente se desafiar a ser maduro, a ser adulto, a assumir as responsabilidades sobre a nossa vida e as rédeas também, né? E aí o Netuno vem logo depois e ele vem falando, olha, alinha o seu sonho com a realidade. Porque senão você vai ter desilusão, vai ter muita dor, muito sofrimento lá na frente. Para que você vai ficar construindo castelos de areia e você não vai construir as escadas para esses castelos? Não vai chegar lá nunca, né? Então, essa semana pede muito que a gente alinhe nossas expectativas com a realidade. Evitar ter expectativas gigantescas demais, porque senão, não gigantescas, mas irreais, né? Intangíveis, expectativas fora da realidade. Para a gente poder alinhar e não ter essas desilusões no futuro, ser algo que a gente realmente possa fazer, mas ao mesmo tempo não nos limitarmos, né, pelas dificuldades do caminho, muito menos pela necessidade de perfeccionismo, né, de realizar as coisas muito dentro de que tudo esteja pronto para começar. Né? Esses planetas em Áries, eles estão empurrando a gente para o começo, né? Eu falo isso porque o Marte que rege Áries está em Virgem.
né? E Virgem é muito bom para organizar, para ordenar, para planejar, sim, ações nesse sentido, é muito maravilhoso. Mas a gente tem aí uma questão muito importante que é não paralisar, né, diante da necessidade de perfeição, diante da necessidade de que tudo esteja no seu lugar pronto, porque senão a gente não começa nunca, né? A gente se auto-sabota, que é essa ideia do Netuno com o Sol, né? O Netuno no signo de Áries, com o Sol no signo de Câncer. Não deixe que as suas emoções, né, corrompam o seu sonho, né? Impeçam de iniciar uma coisa nova. Não deixe que essa auto-sabotagem de estar 100% pronto para começar atrapalhe o seu desenvolvimento pessoal. Porque se você tiver que esperar tudo estar no lugar, você não começa nunca, né? E é errando que a gente aprende, né? Então é importante que a gente não crie essa expectativa de estar 100% ou 200% pronto para começar alguma coisa, porque senão a gente não começa nunca, né? Então a gente tem esse aspecto no início da semana, que também é um alerta nesse movimento aí de mais friozinho e tudo mais, para viroses, né? Pra gente, por quê? Porque aí a gente fica desanimado, a gente fica com sono, a gente fica cansado. O Sol é a nossa vitalidade, o Netuno é o sono, é o cansaço. Quando ele quadra o Sol, abre uma porta para queda de imunidade. E a queda de imunidade pode levar à abertura para viroses, para doenças, e a gente já vai estar desanimado, já vai estar sem vontade, né? E é importante a gente perceber nesse momento em que o Sol está em Câncer e o Netuno está em Áries fazendo essa tensão, que muitas vezes a gente não precisa ficar desesperado porque a gente se sente perdido. O Netuno, quando age sobre o Sol, ele joga uma névoa sobre o eu, né? A gente às vezes não sabe exatamente o que a gente quer, para onde a gente vai, qual a direção, né? Mas é importante a gente perceber que muitas vezes isso acontece porque é necessário que a gente se desconecte de um caminho equivocado, que não tinha nada a ver com a nossa essência, Sol, né? Então é importante a gente não deixar as emoções da gente entrarem no caminho de plantar sonhos de recomeços, né, que é o Netuno em Áries, ou de renascer de alguma forma, né, porque ele dissolve o eu também para que a gente se reconstrua através do Saturno, que também está em Áries, né, porque o Netuno vai dissolver o eu e o Saturno vai reconstruir o eu, como eu falei para vocês em vídeos anteriores, como se fosse um recapeamento de uma estrada, né? Então é uma dissolução com uma reconstrução. E aí, nessa semana que a gente tem a Lua Nova no signo de Câncer, é uma reconstrução dentro de uma renovação emocional. Entendendo o nosso passado com a Lua que a gente teve minguante aí em Peixe, a gente teve uma semana refletindo sobre o passado, sobre o que a gente viveu, fechando ciclos, deixando pesos para trás, curando as nossas dores, nossas emoções. Teremos ainda no início da semana essa oportunidade, porque afinal de contas a gente tem, além desse que é um choque de realidade, né? O Netuno em Áries fazendo a quadratura para o Sol em Peixes é tipo uma corda Alice também, um despertar, mas a gente tem o Mercúrio em Câncer fazendo uma quadratura para o Quirón em Áries, né? Justamente, de novo, mexendo nessa história Áries-Câncer, né? Então, essas memórias, Mercúrio do passado, Câncer, elas enquanto dores Quirón, né? Precisam ser curadas, também Quirón. Né? Então a gente tem essa oportunidade de olhar para trás e curar essas dores do passado. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem a oportunidade essa semana de mudar o passado. A gente tem o Urano em Touro fazendo um bom aspecto para o Mercúrio em Câncer. Mercúrio está super ativo essa semana. E aí a gente tem condições de ressignificar o passado. E a gente não precisa de uma máquina do tempo para voltar no passado e mudar o passado. A gente só precisa olhar para o passado de uma forma diferenciada, de uma forma adulta, Saturno em Áries. Né? Não de uma forma da criança interior, da infantilidade, da imaturidade, né? Que fica esperneando lá dentro. Ah, mas eu não queria que tivesse sido assim. Mas foi, gato, foi. Né? Então, não tem jeito. É olhar para aquilo e trazer o melhor daquilo, porque tudo na nossa vida não é só luz e não é só sombra. Tudo de bom e de ruim que nos acontecem é luz e sombra. Então nós temos que olhar para aquele lugar e ressignificar aquilo, enxergando a luz daquele momento, trazendo para o presente o aprendizado, Júpiter em Câncer, o aprendizado do passado, né?
que a gente aprendeu com a nossa ancestralidade, com os nossos pais, a nossa moral, a forma de sentir, né? E ressignificar tudo isso e trazer para o presente. Para quê? Para a gente se renovar emocionalmente na lua nova no signo de Câncer e construir um passado, e construir um futuro novo. Então a gente tem um movimento essa semana de passado, presente e futuro. Ressignificar o passado no presente para reconstruir um futuro em cima de novas emoções até. É uma renovação emocional, né? Então a gente tem esse Quiron em Câncer fazendo essa quadratura para o Mercúrio em Câncer fazendo a quadratura para o Quiron em Áries, que vai provocar na gente uma vontade de falar o que a gente está sentindo, de conversar sobre aquilo que doeu no passado para tentar ressignificar ou entender melhor memórias que às vezes nem aconteceram, tá tudo na nossa cabeça. É porque a gente às vezes não lembra direito do que aconteceu e fica sofrendo por um negócio que nem aconteceu. Né? A mesma coisa com relação ao futuro, o passado faz isso com a gente e cria depressão, e o futuro cria ansiedade, porque a gente às vezes fica sofrendo por coisas que não estão no nosso controle e que nem aconteceram ainda, nem se realizaram. Então é uma consciência muito grande para a gente poder equilibrar razão e emoção, né? Coração e mente, para a gente poder ter paz de espírito para construir o nosso futuro em cima de novas emoções, sobre o novo eu, né? E aí o que acontece? Esse Quiron aí recebendo essa quadratura lá em Áries e recebendo essa quadratura do Mercúrio em Câncer pode trazer muita sensibilidade para terça-feira no dia 24. A gente tem, e além de tudo, a Lua estará no signo de Gêmeos nesse dia, que é regido por esse Mercúrio que está em Câncer, ou seja, existe ainda essa ideia de realmente revisar o passado e usar a nossa inteligência emocional para ressignificar isso e curar essas dores. Então há oportunidade de cura, sim, mas sem dor não. Né? Principalmente porque a gente tem o Júpiter em Câncer fazendo a conjunção para o Sol em Câncer às 12h16 do mesmo dia, no dia 24. O que isso dá? Dá muitas coisas boas que eu vou falar ainda, mas em princípio dá hipersensibilidade, você fica super sensível, né? Então tudo dói mais, né? Sabe quando você tá assim no momento em que você tá meio fragilizado e que as coisas doem mais? Então, nesse momento, você vai estar mais fragilizado ali nessa terça-feira. Então, a ideia é se acolher, se nutrir, descobrir que muitas vezes as respostas estão dentro, não fora. Nem ficar culpando o passado por quem você é hoje, e sim ressignificar o passado para reconstruir o eu hoje, curando as feridas, porque como todo mundo sabe aqui no canal, eu sempre falo, dor curada vira força. Né? E quando a gente cura essa dor, e a dor curada com esses aspectos mexendo no signo de Câncer, uma lua nova no signo de Câncer traz uma força descomunal da alma. Mas a gente também pode sucumbir à vítima, porque como a gente tem esse Netuno fazendo quadratura para o Sol em Câncer, a gente pode se auto-sabotar, se sentir o coitadinho, reclamar da vida, ficar lá na vítima, né? Não ter alegria de viver, se entregar à depressão. Isso tudo pode acontecer. Se entregar à cama, ao sono, às cobertas, não querer sair da cama, também pode. Né? Hoje não. Igual criança quando fala assim, né? Que aí é atitude imatura. Mamãe, eu não vou na escola hoje porque eu não estou me sentindo bem. Nada disso, quer cabular a aula, não quer ir na aula. Né? E aí o que acontece? Fica falando que tá doente. Então é isso, a gente não quer enfrentar a realidade da vida, a gente se esconde debaixo das cobertas com essa quadratura, né? E isso faz com que a gente efetivamente fique doente às vezes, no físico, né? Então é importante a gente ter coragem para enfrentar as nossas dores do passado, ressignificá-las, curá-las e trazer para o presente. Porque aí o que acontece? Com essa conjunção do Júpiter em Câncer com o Sol, a conjunção Júpiter em Câncer fala de autoconfiança. Em Câncer fala de autoconfiança emocional. Para você buscar dentro de você a força que você precisa para renovar essas emoções e se sentir autoconfiante, né? Se sentir poderoso, se sentir grande, se sentir... E o Júpiter está exaltado no signo de Câncer, né? Saber ser grato pelo seu passado. Olha que coisa linda isso, porque você efetivamente não pode mudar fisicamente o que aconteceu, mas você pode mudar mentalmente, da forma como eu falei, olhando para as questões do passado de uma forma renovada e fechar ciclos, né? Porque a gente ainda estará na lua minguante no signo de Peixes nesse período, na segunda e na terça, que é quando acontecem esses aspectos. Fecha esses ciclos, traz de lá só o aprendizado, deixa a dor para trás, cura essa dor.
né? Não deixa ela enfiar debaixo do tapete. Cura isso, enxerga, fala, conversa sobre isso. Mas cuidado com a hipersensibilidade, que pode dar em uma carência exagerada, num vitimismo também excessivo, né? E é uma necessidade que a gente tem essa semana de controlar tanto as expectativas quanto as nossas emoções, porque senão vai dar ruim, né? Aí a gente segue no dia 25 às 7h31 para a lua nova no signo de Câncer, que fala muito dessa questão da renovação das emoções. E essa lua em Câncer tá muito interessante, porque assim, antes, uns minutos antes, umas horas antes da lua, quer dizer, o Sol faz conjunção com Júpiter. Então, essa lua com Júpiter em Câncer. Então, essa lua nova estará em conjunção com Júpiter, correto? Aí a gente tem Lua, Sol e Júpiter, tudo lá conjunto no signo de Câncer, formando essa lua nova no signo de Câncer, sendo que Lua está domiciliada no signo de Câncer, manda nesse Sol no signo de Câncer, e Júpiter, ela tem uma forcinha extra do Júpiter exaltado no signo de Câncer, ou seja, é muita emoção, é muito sentimento e que precisa vir à tona para ser curado, né? E aí essa lua ainda faz quadratura, essa lua nova ainda faz quadratura para Saturno no signo de Áries e Netuno no signo de Áries, trazendo à tona todo aquele assunto do fechamento de ciclo, fazendo a checagem, né? Você ressignificou, você foi lá, você olhou, você melhorou diante daquilo, seu presente, para ter um futuro renovado, né? E aí, logo depois que a lua nova no signo de Câncer é formado, eles fazem um aspecto positivo com o Marte no signo de Virgem, às 8h16. Então é tipo assim, vamos organizar dentro, né, para que o nosso externo esteja renovado e organizado também. É como se a gente conseguisse colocar ordens nas nossas emoções, mas é para que a gente possa organizar o que está fora. É para a gente poder olhar para a vida com maior amplitude, com maior plenitude, com maior visão de longo alcance, de longo prazo, baseado naquilo que a gente já viveu, né? E já conseguir ver o nosso futuro renovado diante de todo o aprendizado que nós tivemos nesse período, né? Então a gente tem esses aspectos maravilhosos acontecendo aí, apesar de serem tensões, né? A quadratura do Sol e da Lua com o Saturno e com o Netuno, mas é um choque de realidade necessário para a gente renovar nossas emoções e reorganizar a vida. Renovar as emoções porque é uma lua nova no signo de Câncer, e reorganizar a vida através da reorganização das nossas emoções, né? Colocar ordem na nossa casa dentro, fazendo uma faxina emocional interior, porque faz um bom aspecto com o Marte no signo de Virgem. O que a gente não pode fazer novamente? Cair na ideia de ficar reclamando da vida, ó dor, ó azar, esse meu passado, eu fui abandonado, eu fui rejeitado, eu fui não sei o que lá, né? E lá atrás, e ficar preso a isso e justificar o não desenvolvimento no presente e no futuro por causa das coisas que aconteceram no passado. É o contrário, dor curada vira força. Cure essas questões do passado para você ter um futuro melhor. Não repetir as mesmas coisas ruins que lhe aconteceram no passado, né? Então tudo é aprendizado, como eu falei, nem tudo é luz, nem tudo é só sombra, né? Mas é importante a gente seguir nessa direção para que a gente não sucumba à hipersensibilidade de se vitimizar diante da realidade que nos acontece, sim ter coragem, força, disposição, Áries, sendo regido por esse Marte no signo de Virgem. Olha quanta coisa conectada, né? Lua domiciliada em Câncer, Sol encontrando Lua no signo de Câncer, Júpiter estando junto, exaltado, né? O Marte em Virgem regendo tanto Saturno quanto Netuno, que vão fazer uma quadratura com essa Lua nova no signo de Câncer. Ou seja, nós estamos num momento de recomeço, de renovação emocional. Se a gente não aproveitar esse momento para se renovar por dentro, se reorganizar, né, colocar ordem nas nossas emoções, vai ser muito difícil depois a gente trilhar esse caminho de novas coisas na nossa vida. Nós estamos prontos, é só começar, mas às vezes a gente tem medo, tem inseguranças. De onde estão isso? Lá na nossa criança interior, lá no passado, né? Alguém disse pra gente, você não era capaz, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Limitou o eu, Saturno em Áries. E agora é um momento que a gente precisa quebrar essas limitações, né? Romper com esses padrões, ressignificando o passado para seguir na direção do futuro. Aí a gente tem, na quinta-feira, no dia seguinte da lua nova, aspectos que reforçam isso.
A gente tem o Urano em Touro fazendo um bom aspecto com o Mercúrio em Câncer, que nada mais é que nós temos que sair da nossa zona de conforto, Urano em Touro, para ir lá no passado, nas nossas memórias, Mercúrio em Câncer, né? E ressignificar isso para construir um futuro novo, Urano de novo. Né? Então, é plantar sementes de novas emoções, de novos sentimentos, de um novo eu, tudo nesse período de lua nova. Nós teremos aí 28, 29 dias de seguir nessa alunação canceriana, renovando as nossas emoções. Mas como que a gente vai fazer isso? Diante das dicas astrológicas dessa semana, é olhando para o passado e ressignificando. Matando essas memórias de uma perspectiva equivocada, de uma perspectiva equivocada não, de uma perspectiva imatura. Nós não tínhamos maturidade para compreender aquela situação no passado. Mas com a lua minguante no signo, com o sol no signo de Gêmeos e a lua no signo de Peixes, nada mais é do que uma finalização de ciclo tentando entender o que aconteceu no passado. Mas com maturidade. Saturno em Áries. Para que esse novo eu possa ser renovado. E a gente não. Bloqueie sim a possibilidade das nossas autossabotagens emocionais impedirem a nossa renovação. A gente seguir em frente. O que é autossabotagem emocional? É não achar que nós somos capazes, é se vitimizar, é colocar a culpa no outro, é reclamar o tempo inteiro da vida, é ficar sofrendo sobre coisas que não aconteceram ainda ou que você não tem poder de controle. Né? Tudo isso autossabota, traz tristeza, sofrimento, ansiedade, angústia, tudo sentimento ruim. E esse sentimento ruim faz o quê? Bloqueia a sua vida. Nós estamos aqui para ser felizes, pessoas. Não para ser tristes, nem para sofrer o tempo inteiro, nem ficar reclamando da vida o tempo inteiro, né? A gente está aqui para agir sobre isso, né? Para sermos cada vez melhores. E aí a gente tem o Marte em Virgem, fazendo um sexto para o Sol em Câncer, que novamente fala, bora reorganizar nossas emoções interiores aí, né? Nosso eu interior, o Sol em Câncer, e o Marte, atitudes com discernimento. Separar, isso aqui me pertence, isso aqui não me pertence, isso aqui é joio, isso aqui é trigo, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, esse sentimento é tóxico, esse não. E aí você elimina aquilo que não vale a pena. Mas de uma forma sutil, de uma forma tranquila, mas é necessário, tanto é que esses dois aspectos são sextais. Sexta é uma opção, está à sua disposição, você vai lá e pega, não vai acontecer a benesse de uma forma natural. É necessário uma atitude da pessoa para que aquilo aconteça. Do contrário, vai cair na vitimização, vai cair na resignação com relação às questões que lhe acontecem, vai ficar passivo diante de uma renovação incrível que a gente tem essa semana. Essa lua tá fantástica, gente. Júpiter exaltado em Câncer, fazendo conjunção com a lua domiciliada em Câncer. E com o Sol fazendo conjunção com esse Júpiter também dentro. É uma lua nova amplificadíssima. E a gente vem tendo Júpiter aí envolvido em todas as últimas luas, né? Lua cheia no signo de Sagitário, regido por Júpiter em Câncer, exaltado. A lua minguante no signo de Peixes, regido por Júpiter em Câncer, exaltado, com a ajuda de Netuno também no signo de Áries. E depois a gente tem essa lua no signo de Câncer conjunta a Júpiter exaltado. Então, tipo assim, gente, é como se o céu tivesse dando várias chances, né? E agora ele fala, olha, você tem que ter feito seu dever de casa. Você vai ter 2 dias essa semana aí, no dia 23, no dia 24, para ir lá no seu passado, ressignificar, curar suas dores, transformar em força, trazer para o presente e renovar seu futuro, né? Que são a segunda e a terça. Depois temos a lua nova em Câncer. Aí é renovação na Vera. Temos que renovar nossas emoções. Temos que plantar sementes de novas emoções para que a gente possa construir um futuro renovado. E a gente tem vamos dizer assim, essa benesse do céu colocado para a gente à nossa disposição, que a gente tem que ir lá e pegar, que é a ressignificação desse passado sendo impulsionada por Urano em Touro, fazendo um sexto para Mercúrio em Câncer no dia 26 às 6h44. E depois o Marte em Virgem, fazendo um sexto para o Sol em Câncer, para nós reorganizarmos e colocarmos ordem nessas emoções, fazendo uma limpeza das emoções tóxicas e que não fazem o menor sentido ficarem dentro da gente. E para iluminar toda essa situação, nós temos o Mercúrio, né, seguindo para o signo que rege esse Marte aí no signo de Virgem, né, seguindo para o signo de Leão às 16h08 do dia 26. Então, dia 26 está belíssimo, tá? Para a gente poder encontrar a alegria de viver novamente, iluminar, né, Sol, porque quem rege
quem rege o signo de Leão é o Sol. Mercúrio ingressa nesse signo iluminado. Mercúrio é a mente. Então a gente traz luz para nossa mente, para a gente poder ir lá atrás e enxergar o que realmente aconteceu. E aí efetivamente ressignificar o passado. E trazer para o momento presente uma alegria de viver, uma disposição em se colocar, né, com protagonismo as nossas palavras. É só necessário a gente ter um pouquinho de cuidado, porque quando começa a misturar aí Câncer com Leão, né, pode dar uma certa dramaticidade. A gente pode ter porque essa semana tá com muitos excessos emocionais, excesso de expectativa. Então a gente tem que cortar um pouquinho esses excessos, que a gente vai ter aspectos que vão ajudar nisso, para que a gente não dramatize demais a situação, que fica no odor ou azar, né? E quais são esses aspectos que vão cortar isso? O principal aspecto é no sábado, dia 28, o Saturno em Áries fazendo um trígono para o Mercúrio em Leão. É como se fosse assim, agora que sua mente está iluminada, que você já foi lá no passado e viu a coisa como realmente bora cortar os excessos emocionais, bora parar de sofrer tanto por um negócio que nem aconteceu direito como você achava que tinha acontecido, né? E vamos ressignificar essa ideia, mas sem perder a doçura, porque aí o Mercúrio em Leão, ele faz um trígono para o Netuno, né, no signo de Áries. Então tem um trígono aí forte de Mercúrio lá no signo de Leão para esses planetas que estão no início de Áries. Ele entra em Leão e já faz esse trígono, tanto com o Saturno como o Netuno. Isso acontece no dia 28, com Saturno na madrugada, 0h52, e com o Netuno às 8h57. Então esse trígono é muito importante para que a gente faça isso de uma forma muito tranquila, né? Que a gente possa ir lá atrás com carinho, com compaixão as nossas memórias, né? Enxergar a verdade e trazer isso para o presente para ressignificar, para mudar o nosso futuro, ressignificar o passado para mudar no presente, para mudar o nosso futuro. Só que o que acontece? No domingo a gente tem o Plutão em Aquário fazendo quadratura para o Mercúrio em Leão às 4h57 da manhã. E isso é um pouco de resistência, né? Porque às vezes o que acontece? Quando você vai lá no passado, você vai visitar memórias que podem ter sido um pouco incômodas. E aí você fica, às vezes, vai lá e nesse dia, no domingo, podem ter alguns gatilhos que te façam voltar naquele lugar. E pode doer um pouco, e pode não ser bom, e pode você não resistir, falar, não, foi assim, e foi assim mesmo, e eu não vou pensar de uma forma diferente. É a resistência à mudança ou a resistência a essa ressignificação, né? E também é um aspecto muito bombástico para as questões de fala, porque toda vez que Plutão mexe com o Mercúrio de uma forma tensa, pode ser que a gente vá lá no nosso passado e queira começar a tirar satisfação com todo mundo no presente, né? Então é ter cuidado para não ficar lavando muita roupa suja do passado, mas sim buscar um movimento interior de cura dessa dor e não expor essa dor através de um diálogo que pode ser conflitante. Tá bom? Essa semana tá cheia de aspectos muito, muito legais. O vídeo já tá ficando muito longo, né? Eu tô aí para vocês, para todas para todos os serviços, né, que nós temos aí. Eu espero que essa semana, se vocês precisarem durante essa semana, né, tiragem de tarô para poder se organizar aí diante de um movimento mais perdido no início da semana, movimentos dentro do seu céu astrológico também, através do mapa astral, para se entender melhor, na busca do autoconhecimento também, que é muito importante essa semana. É importante que a gente use inteligência emocional, controle nossas expectativas, alinhe sonho com realidade, mente com coração, razão com emoção, equilibrando tudo isso de uma forma muito madura, muito inteligente, muito sábia, né? Que o Júpiter fala da sabedoria ancestral, né? Da gente aprendeu como fazer isso em algum momento na nossa vida para a gente usar isso novamente, né? E ter calma aí no final de semana para não entrar em questões, né? Então, questões do passado que você precisa resolver com você mesmo e não entrar em conflito com os outros para tentar resolver isso, tá bom? Cuidado com a dramaticidade também. E eu tô aí para vocês, para tiragens de tarô, mapas numerológicos, para previsões astrológicas, mapa astral, mesa de São Miguel Arcanjo, florais, radiestesia terapêutica e muito mais. É só entrar lá no site, na aba serviços, que tem todas as informações para vocês, tá bom? Uma boa semana, dá um joinha pra gente aí no vídeo, se inscreve aqui em cima, aperta o sininho para vocês poderem ser notificados sobre os vídeos quando eles são lançados e uma boa semana a todos. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!